Olá, você cultiva amizades na fase adulta, na fase madura? Bem, hoje a reflexão é sobre cultivar amizades na fase madura. E essa ideia desse vídeo, que eu vou estar aqui conversando com vocês, foi do que aconteceu comigo essa semana. Eu fiz 41 anos e uma grande amiga entrou em contato comigo para fazer um piquenique. Eu achei muito lindo mesmo, na cidade onde eu morava, né? E, como tá chovendo, a gente resolveu fazer. Ela sugeriu que a gente fizesse na casa de uma vizinha que é idosa, que também pertence à mesma igreja. E a gente passou uma tarde muito agradável, né? Ela fez um chá da tarde para mim, comemorativo, dos meus 41 anos. E no dia seguinte, eu fui para um chá, para uma cafeteria, comemorar pelo terceiro ano seguido com a outra amiga, né, que também faz aniversário no mês de março. E aí eu estava refletindo sobre a importância de a gente cultivar essas amizades nessa fase já madura, né? 35 mais, enfim, e adiante. Como é importante, como isso a gente ajuda e é ajudado também, como a gente cria um senso de pertencimento e como cada fase da vida tem um olhar diferenciado. Por exemplo, nem sempre aquelas amizades da juventude acompanham a gente até a fase adulta e madura e depois idosa. Mas ter bons amigos, principalmente aqueles que pensam de forma, não 100%, né, porque a gente nunca vai concordar 100% com o outro, mas que tem, de uma forma geral, pensamentos, né, uma base muito similar. Eu sou o tipo de pessoa que eu respeito muito o próximo, né? Claro que eu respeito, eu tenho pessoas que eu tenho muito carinho e que pensam de forma geral muito diferente do que eu penso, mas eu vou ser profundamente sincera, que as minhas amizades que são pouquíssimas e que estão muito próximas a mim, no sentido de que se eu estiver passando por alguma coisa, precisar me abrir com alguém profundamente, com algum problema, alguma inquietação no meu coração, fazendo análise, realmente essas pessoas elas têm uma base, um pensamento muito próximo ao meu pensamento. E isso ajuda muito, né? Eu quero dizer que eu me senti muito revigorada, é, por mais que eu não vá citar essas duas amigas aqui, recebi mensagens também, né? Mas essas duas amigas em especial, elas assim foram além, né? Porque a gente realmente nós vivemos um momento mesmo diferente, né? Um momento que foi marcado, né? O chá da tarde comemorativo, né? A minha vida. Fazendo análise, são pessoas que pensam muito como eu, né? Que são da mesma religião, que são pessoas que eu já me abri com elas, elas se abriram comigo, e que, como eu falei anteriormente, cria um senso de pertencimento. E isso é muito bom, né? Porque para a gente não se isolar, né? Não se isolar. E a gente também não pode confiar em todo mundo. Claro que a amizade, elas podem surgir de qualquer lugar, né? De qualquer ambiente, cursos, igreja, trabalho, né? Apesar que em termos de trabalho, eu realmente tomo muito cuidado. É, eu, na minha percepção, em relação a trabalho, né? Não sei se é porque eu estou recentemente eu entrei num novo trabalho, então eu entro com cuidado, né? Não conheço o histórico da pessoa e mas acredito que sim, possa surgir amizades profundas, né, em ambiente de trabalho. No meu ponto de vista, em relação ao meu trabalho, né, me dou bem com todo mundo, mas são colegas, né? São colegas. Eu até me abro um pouquinho, mas porque é da vida, né? A gente não pode. A nossa cultura também pede isso, né? Claro que se a gente for comparar em relação a outras culturas, até estava vendo um especialista em contratação internacional e ele dá dicas, né, no sentido de que se você é contratado para trabalhar na Europa, por exemplo, jamais, em hipótese alguma, se alguém fala, um colega seu fala, olha, eu vou faltar por uma questão de saúde, o que a gente faz aqui como brasileiro, latino? A gente pergunta, nossa, o que você tem? Né? Melhoras logo para você. E em ambiente europeu, por exemplo, isso é uma invasão de privacidade. Então, tem muito da nossa cultura se abrir um pouco com o outro, né? Então, eu compreendo isso, né? Para não ser uma pessoa chata, ranzinza,
eu tenho essas limitações. Mas, voltando aqui ao nosso tema, eu quero dizer que eu estou muito feliz, eu estou muito revigorada, eu sinto que metade do caminho já foi. Claro que a gente não sabe até onde vai, qual é o nosso último dia de vida, né? Mas a minha sensação de que pelo menos metade, né, 4 décadas já se passaram, um novo ciclo está se iniciando agora, 41, enfim, 40, 40, enfim, uma mulher 40 a mais, né? Quem acompanha aqui sabe também que eu cortei o cabelo, principalmente por esse motivo, né, por essa mudança de ciclo. Então, ter amizades realmente nos engrandecem, né, nos tornam melhores, né? Tem essas amizades que fala a opinião também, mas fala com carinho, né? Que a gente sabe o que é o melhor para a gente. E nós também queremos o melhor para essas pessoas, né? Que com certeza, você que está me acompanhando, vai saber que é um ciclo muito pequeno, que a gente não precisa se ver e nem morar na mesma cidade, né? Que as oscilações, né? A vida de todo mundo gira, né? Muito, mas aquela amizade fica, né? E a gente está num momento que a gente tem internet, né? E distâncias não são problemas para isso, né? Eu digo que eu tenho uma amiga muito querida também, que essa foi colega de faculdade e que mora em Teresina. E vez ou outra a gente fala, às vezes a gente demora para falar, mas é uma amizade que fica, né? Então, eu queria, né, que você me dissesse se você também tem amizades na fase adulta, né? Amizade que começou na fase adulta e se você tem alguma que se arrasta desde a sua juventude até hoje. Se você tem, coloca aqui e me diz o que você acha desse assunto, ok? Até a próxima.